Olá, salve, salve. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Meio Amazônia começa falando sobre as nossas raízes. E as nossas raízes podem ser vistas de muitas formas. Às vezes você pode escrever um livro, às vezes pode fazer um filme, às vezes você pode fazer uma novela ou simplesmente um quadrinho, como já aconteceu e acontece muito. E o Sebastião resolveu externar esse seu sentimento depois de escrever um livro sobre sexo. Estou errado? Não. Primeiro foi um livro sobre sexo. Onde foi esse teu trabalho em cima dessa visão? Foi o teu primeiro livro, né? O primeiro livro foi A Filosofia do Meu Existir. É um livro que ele aborda os 5 pilares da existência humana, né? Ok. Que é o sexo, religião, filosofia, psicologia e medicina. Então segue essa cronologia. Então, na verdade, A Filosofia do Meu Existir surgiu em Iandara. Foi daí que surgiu o outro livro, Iandara. Aonde um influencia no outro no comportamento do ser humano? Porque do teu ponto de vista. Tá, eu entendo que, na verdade, o sexo é a base, né, da vida humana. Nós estamos aqui por causa dele. E porque é natural. E é porque é natural. E nós somos os únicos seres, teoricamente, no mundo que temos esse prazer constante, né? Então, nós somos, teoricamente, privilegiados com isso. E a gente sabe que uma vida sexual satisfatória, ela acaba tendo benefício em vários fatores, principalmente na parte cognitiva também, na saúde física e mental, digamos assim. Eu acho que o grande problema da humanidade, você é melhor especialista do que eu para falar, né? Exatamente, você não está resolvido na sua questão sexual. Quando você não resolve sua questão sexual, você se torna um cara arrogante, pedante, violento, perigoso, né? Ou então, muitas vezes, submisso. Eu acho que essa influência é real. E as pessoas esquecem que o sexo é natural do ser vivo, quer seja ele cachorro, cavalo, papagaio, alemão, e gente. Isso, e gente. E gente, principalmente. Né? Bom, feito isso, deu um passo importante. Tu fosse buscar na raiz da Amazônia uma história muito bem desenvolvida, que eu levei um tempão para entender, não que eu entenda mais do que os outros, de jeito nenhum, né? Sou mais velho que os outros, mas não significa que eu entenda mais do que os outros. E eu levei um tempo para entender direitinho. E agora, com a explicação, você me dá essa ideia. Qual a denominação que você deu para alguém que é indígena e que teve relação com um europeu? Cariboca. Cariboca, essa palavra é real? É real. Cariboca é a mistura do indígena, né, com o europeu, com o branco. Aí, com o branco, independente de ser europeu ou não, né? Isso. Então, quando você vê, por exemplo, no Festival de Parintins, para mim, eu estou falando de uma forma, a minha percepção, que ali você vê, teoricamente, as mulheres mais bonitas do mundo, né? Ali você vê alguns exemplos das Cunhaporanga, Sinhazinha, você vê que são as mulheres assim, que falam assim, o que é isso? Né? A maioria delas são caribocas. Aliás, nós somos assim, nós amazônidas. Aliás, não é só um privilégio da Amazônia. Onde tem povos originários, praticamente todo mundo já está mesclado. Mas a questão da Amazônia, que a gente fala assim, o que é cariboca? É o europeu. Então, a Europa ela é uma extensão muito grande, né? Se não me falha a memória, é o continente que tem mais países. Sim, então, quando eu não estou falando de uma única etnia, então foram várias etnias, né, que tiveram esse cruzamento com os povos indígenas, né, principalmente na construção do Teatro Amazonas na época, né? Com certeza. Então, a partir dali vieram muitos estrangeiros que tiveram relações com as indígenas e foram surgindo esse povo aí bonito, que é uma coisa fora do normal. A gente fala quando a Amazônia é bonita, como a gente diz lá em Minas, em Goiás, é bonita de com força. De com força, de verdade. Olha, e ele fala outra coisa, semana passada nós entrevistamos um escritor que fala sobre a história dos cearenses que vieram para cá. E dentro dessa história passa pela área sexual. O cearense que ficava dentro da floresta, cortando a borracha, fazendo a borracha virar bola, e de repente se via uma solidão gigantesca. E aí a primeira fêmea que aparecia não importava se era índia, se era civilizada, se não era, e a relação sexual se tornava uma violência rude, aquela violência natural do ser humano que nós todos temos de alguma forma e que não temos a compreensão de poder controlar. Então, qual foi o objetivo do teu livro considerando esse ponto de vista?
Então, para ter diversidade étnica, tem que ter sexo. Isso é verdade. Né? Então, qual foi a minha ideia? Pegar ali a cultura indígena com a cultura europeia, né, e fazer essa união. E ali foi o que realmente sobrou nessa conexão do livro. Você vê que ele é um livro extenso, né? São 385 páginas. Isso é verdade. Ele vai seguindo ali uma cronologia. Então, eu tento colocar, a primeira coisa que eu coloco ali é colocando que a Amazônia, na verdade, ela é um berço. Então, ela inspira a gente a escrever, isso é fato. Né? Nós estamos, teoricamente, aqui isolados no meio, entre aspas, da selva. Se vocês viajam aqui alguns 10, 15 quilômetros, você já está no meio da selva. Já está no meio da selva, isso é uma Isso verdade. é fato. Então, essas idas em busca de cachoeira, em busca da natureza, enfim, nos finais de semana, foram inspirando mais ideias para escrever. Então, aquilo que eu via só na teoria, eu comecei a perceber na prática. Então, foi uma junção de vários fatores que me levou a evoluir essa ideia de escrever esse livro. Você é diferente de muitas pessoas que vêm por cá, eles vêm em busca da natureza e esquecem o povo originário, aquele que está lá, né? A maioria das pessoas quer andar no mato, na selva, ver a árvore, ver os macacos, os animais, mas esquece de ver aqueles que são os principais personagens da nossa terra. O teu livro fez o inverso, mostrou a população indígena dentro da a nação indígena, dentro do seu ponto de vista de desenvolvimento natural do ser humano. Isso porque, na verdade, quando chegaram no Brasil ou chegaram nos outros países latino-americanos, eu digo chegaram porque já estava descoberta há muito tempo, né? Então não houve uma descoberta, na verdade houve massacre, porque o nosso país ele é um país indígena, tinha 5 milhões de povos indígenas naquela época, né? Teoricamente, quando os portugueses chegaram, e hoje nós temos pouco mais de 850 mil, né? Teoricamente. Pouco mais de 850 mil originário, mas dessa raça tem quase que o mundo todo, né? Quando você para pensar que vai ver esse cruzamento aí, então você vê os povos indígenas em todas as partes do mundo, nomes, né? A nossa língua, por exemplo, ela é, na verdade, fantástica, porque ela também incorporou a linguagem indígena, não só a linguagem portuguesa, né, que se você pega o português de Portugal em si, eles são meio que limitados, né? E nós não, nós temos aí esse cruzamento da língua portuguesa junto com a língua também dos povos indígenas. Então, o nosso português ele acabou ficando mais rico. Interessante porque algumas visões que a gente tem sobre desenvolvimento passa pelo conhecimento. Então, o que quer dizer, é uma visão minha, né? Foi uma questão que aconteceu em todos os lugares do mundo. Onde chegou aquele que era teoricamente mais desenvolvido dentro do ponto de vista deles, né? Eu me lembro que os padres, quando chegavam aqui, tentavam convencer o índio a adorar Cristo, e os que não adoravam, eles matavam, simplesmente matavam. Quer dizer, a mesma religião que dizia que eu não devia matar alguém, matava apenas porque a pessoa não obedecia ou não respeitava o que eles queriam fazer. Eu acho que isso faz parte de uma formação que o mundo inteiro tem. O americano, o inglês, quando chegou nos Estados Unidos, fez a mesma coisa. O índio que não entendia matava, dizimava e acabou. Ou o índio se escravizava ou era morto. Né? Aqui ainda é substituído pelos negros, que foi outro tipo de invasão. Uma coisa que me chamou muita atenção na cultura indígena, porque eles não são acumuladores e também não se matam para trabalhar. Eles trabalham para sobreviver, então não tem aquela preocupação em armazenar. Então, o que eles entenderam quando tentaram escravizar? Bom, isso aqui é nosso, teoricamente. Não, né? Nós não podemos ser escravos de nós mesmos, então eles recusaram, falaram, não tem jeito. Então, depois que vieram os negros, porque existia uma quantidade enorme de povos indígenas, mas eles se recusaram, preferiam ser mortos a serem escravos. Porque eram os donos da terra. Porque eram os donos da terra. Ele lembra para mim uma oportunidade, eu entrevistei 2 anos atrás, um cacique, eu fiz uma pergunta dele, uma pergunta que ele respondeu exatamente como você fez
agora, Sebastião, perguntei dele por que o índio ele não tem um lugar fixo, é migrando de um lado para outro. Ele me respondeu com umas coisas muito simples, é o seguinte: quando nós percebemos que nós estamos agredindo mais a terra e que ela não me dá mais o que eu quero, eu mudo de lugar para não machucar a minha terra máter. Exatamente. Eu achei aquilo extraordinário, porque você não tem essa visão. A visão tem que ele está mudando só para mudar mesmo, né? E na verdade é outra preocupação. E outra que você falou muito, muito importante, né? É melhor morrer do que ser escravo na sua própria terra. Isso, né? Verdade. Provavelmente, se isso tivesse feito com os africanos lá na África, não teriam conseguido nenhum êxito. Isso, né? Porque eles se matariam e não iriam trabalhar. A diferença lá é que foram os negros que escravizaram os negros e ganharam dinheiro vendendo para os brancos. Isso, né? exatamente. O índio não, preferiu morrer. Essa é a história. E esse teu livro, né, tem uma abordagem bastante ampla. Tu entra na parte de indígena e de repente tu te envolve e vai lá para a Europa, vai crescendo nesses... Mas o raciocínio dela continuou sendo um desenvolvimento filha de indígena para poder chegar e entender a Europa. Tanto era que ela falava vários idiomas. Isso. Mas isso vai me explicar logo após o intervalo. Voltamos já já. De volta no meio da Amazônia, está aqui. Essa beleza de mulher é uma inspiração de tudo aquilo que tem de bom que consegue chegar até aqui. E eu te perguntei, como é que a Yandara aprendeu tantos idiomas? Resumo, porque o livro é longo, né? O livro é longo. O livro é longo, resume pra gente, como é essa história? Eu vou resumir. Então, quando ela começou a ter um contato mais intenso com o pai, que era um europeu, então ele já falava 3 idiomas. Então, foi passado para ela esses idiomas, né? E qual era a ideia? Era justamente para, no futuro, quando ela fosse viajar para outros países, ela não tivesse dificuldade com o idioma. Okay. Então, a Yandara, na verdade, como diz lá no início, o que significa Yandara? Até o meio-dia ou aquela que veio por um propósito. Okay. Então, se é propósito... Ela foi em busca do quê? Isso. Então, ele tem que ser cumprido, na verdade. Então, a Yandara, ela foi em busca de cumprir esse propósito, de mostrar para a mulher que, independente de qualquer cultura étnica, ela é a verdadeira essência da humanidade. E questionar sua importância é um ato de insanidade. Fantástico, eu acho isso maravilhoso. E no livro ele conta um fato, talvez inspirado nessa motivação que ele teve, que é o tráfico de mulheres. Isso é uma realidade monumental que nós temos no Brasil. Para o europeu não faz diferença se é índio, se é cabocla, a visão dele é só um sexo e acabou. E a falta do conhecimento do idioma é uma das barreiras mais extraordinárias. Onde que tu entrou esse gancho para essa preocupação real, verdadeiro, do tráfico de mulheres? Na verdade, em 2001 eu vivi um tempo na Espanha, né? Quando eu comecei a sexualidade humana. E eu tive a oportunidade de ir num bordel lá, com um colega. Foi aí que eu percebi que realmente já existia. E eu vivi um tempo em Salvador também, e lá em Salvador foi quando eu comecei a dar os meus primeiros passos. Iniciei a minha adolescência lá aos 17 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, estudava muito, e eu percebia que nem muitos hotéis eram oferecidos garotas para os estrangeiros, né? E a gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas veem o Brasil de outra forma, né? Os grandes carnavais da vida, por exemplo, na maioria das vezes é visto como uma oportunidade de sexo. E aí, como tem essa ideia de que as brasileiras, teoricamente, elas são bem melhores, bem mais apimentadas, digamos assim, no sexo, principalmente as indígenas e as mulatas, que são as mais procuradas por eles. Então, a partir daí, eu fui começando a pesquisar e ver que realmente era uma realidade, né? Essa questão do tráfico sexual. E ele ainda existe, ele é real, isso é fato. Como é que ela conseguiu se desenfilhar de tudo isso? Ela tinha uma beleza tão extraordinária que a pessoa acabava esquecendo essa parte, embora a beleza seja um dos componentes do sexo, mas percebeu não só na beleza dela, na beleza da inteligência dela, fez com que muita gente mudasse de opinião
de pensar no sexo e pensar em outra coisa mais importante. Eu achei interessante, quando a gente iniciou aqui, eu fiquei muito feliz pelo fato de você ter lido o livro ali, né, que você traz exatamente tópicos que tem, então uma pessoa que não leu não ia fazer essas perguntas de forma alguma, muito interessante, mas o foco dela, então, apesar de que ela já estava no meio do mundo ali, mas ela tinha um objetivo. Então ela não estava preocupada com o sexo, até porque ela já conhecia o seu próprio corpo. Isso. Então ela se dava esse prazer sexualmente, então ela não estava preocupada. E você vê que ela só procurou homens realmente de grande influência no mundo, né? Apesar de ter um momento que ela tentaram ali vendê-la, né? Mas ela conseguiu depois com êxito se sair bem na história. Com inteligência. Com inteligência. Ela soube sair na inteligência. Pois é. Quando você vê lá no início do livro, que ela começa a ensinar para as coleguinhas ali, ela é escolhida, né? Eu até dei um exemplo aqui antes do programa de algumas aldeias que eu visitei, onde os indígenas mais inteligentes ali tiram 1, 2 para que eles continuem estudando e os outros são retirados. Então a Yandara, ela sempre foi preparada ali pelo pai, pela mãe, porque eles já sabiam que futuramente ela não ia ficar. Ela ia em busca de tentar proteger os povos dela, da sua aldeia. Então ela pensou logo de uma forma preventiva, antes que acontecesse algo mais catastrófico, digamos assim. Esse afastamento que existe na prática, e aí é mais uma opinião tua, esse afastamento tecnológico da informação, da comunicação, isso é desfavorável ao indígena? Você entende? O cara tem toda a tecnologia e o índio ainda não tem, o indígena, de uma forma geral, que eu falo. Então, o que ocorre? Eu gosto muito da filosofia, né? Inclusive eu me atrevo a escrever algumas coisas dentro da filosofia, e nós entendemos que o ser humano, ele é um ser teoricamente em evolução. O que eu entendo com isso? Os povos indígenas, antes da nossa presença, antes da presença do humano, eles já eram um povo teoricamente evoluído. Sim. Por quê? Porque eles tinham tudo que eles precisavam, não precisava de mais nada. Isso mesmo. Né? Não precisava de mais nada para sobreviver. Então, com a inserção do branco, na verdade, eles passaram a ter a necessidade também de ter outras coisas. Né? E isso de uma forma geral, a cultura ela está comprometida. Né? Ela vai ficando comprometida, porque a tecnologia, na verdade, ela causa uma sede de conhecimento, né? Isso é fato, de uma forma teoricamente errônea, mais fácil, né? Que as pessoas não pesquisam um livro, vai direto lá e procuram com facilidade, se leem muito pouco, mas o que está acontecendo? Os povos indígenas, eles estão ficando encurralados, digamos assim, e infelizmente a tendência é que daqui mais alguns anos, se não tiver uma política pública voltada para isso, com maior eficiência, a tendência é essa cultura ficar só nos museus, né? Só na memória, só na lembrança. É lamentável. Essa preocupação dele é real, porque o que acontece na prática é que poucos líderes que foram levados a virar líderes indígenas estão com a preocupação mais dessa completação pessoal do que do seu povo. Esse é um problema. E essa doença em que passou fomos nós, os supostos civilizados, que implantamos na cabeça do indígena de que ele tem que ser melhor não somente na liderança, mas tem que ter mais carro, tem que ter mais dinheiro, mesmo que ele não passe isso para o seu povo. Então, o que nós estamos vendo é isso que você falou, essa é a maior verdade. E tem alguns que são usados. O aculturamento é que está destruindo a cultura original. Então, e eu coloco no livro isso com clareza, né? Que eles são, na verdade, eles são poluídos, digamos assim, pela tecnologia, ao encontro com os povos brancos, e isso está cada dia mais evidente. Então, como você colocou ali, o livro ele é um romance-drama, é ficção, mas dentro da realidade. Porque quando a gente para ver aí, eu diria que mais de 80% dele está baseado realmente em fatos reais. Como é que você viu a recepção do livro? Olha, nós tivemos um pequeno impasse no início aí, porque a nossa cantora ela teve um probleminha de saúde
E aí impactou um pouco na produção desse curta de 10 minutos, que ficou pronto essa semana. Então, qual é a ideia desse livro? O impacto está sendo muito grande, é um livro de grande aceitação, agora vai ser publicado em inglês e espanhol também, né? E, na verdade, a divulgação do livro está começando mesmo, apesar de que ele já foi lançado, a divulgação vai ser a partir de agora, com essas oportunidades que a gente está tendo. Nós estamos lançando livro de você, hein, colega? Essa oportunidade que a gente está tendo aqui, Dudu, com você, ela é de suma importância, vai contribuir bastante com a gente. E também esse curta-metragem aí de 10 minutos que está pronto, né? Que ficou assim uma coisa surreal. Ele agora vai para os Estados Unidos como uma mostra fílmica e junto com a produção do livro em inglês. Eu acho interessante e eu acho, para mim, dificílimo, né? Como não é a minha área, eu fico surpreso e vou dizer uma coisa, parabenizar você. Obrigado. Porque transformar um livro com tantos detalhes que você tem aqui, muitos detalhes maravilhosos, como transformar isso em imagem para ser compreensível o suficiente? Porque tem muita coisa aqui que está subjetivamente escrito, que se você não tiver um conhecimento anterior, você não vai entender o que está passando aqui, né? Então, parabéns, e a gente vai acompanhar de perto tudo isso, com certeza. Como que você escolheu o elenco para fazer parte do filme? Beleza. Se você olhar na última página, você vai ver que cada personagem, o nome tem um significado. Ok. Né? Cada um dos personagens tem um significado aí. Então, essas meninas, elas faziam parte do grupo da Yandara, elas são as amigas da Yandara ali, né? A Tayaná, a Ayana, que era a mãe dela, a Diane. Então, cada uma, a Cauana, que era a guardiã dos segredos, então, cada uma dessas moças, elas tinham um papel fundamental na aldeia. Então, eram as moças mais inteligentes, digamos assim, que se uniram a Yandara. É como se a Yandara fosse o cérebro ali a mentora. A mentora ali, na verdade. E essas outras foram as componentes ali desse grupo dela em si. Então, cada uma dos personagens tiveram um papel de suma importância na vida da Yandara, que elas também foram preparadas antes dela sair. Você vai dar um espaço para uma curiosidade particular. O que significa Yana? O que significa Yana? Tem uma Yandara. Não, tem uma Yana nesse grupo aqui? A Yana é... Essa é a pergunta particular, por isso que depois eu me explico. Tá bom. E vamos lá. O que é Yana, do ponto de vista indígena? Bom... Não, deixa eu intervalo, sabe por quê? Tá. Yana é a mãe da minha filha. Pode ser qualquer coisa, mas para mim ela é uma guerreira. Deve ser isso. Então vamos no intervalo, voltamos daqui a pouquinho conversando com os personagens, mas ele vai voltar no último bloco para a gente falar sobre o filme e sobre os segmentos que você pode encontrar no livro. Estamos de volta com o Meio de Amazônia, falando sobre Yandara. Olha que nome bonito, né? Ela veio realmente para participar e agora foi transformado em imagem. Algumas pessoas resolveram fazer estes personagens falarem, andarem, se movimentarem e darem sua opinião e ponto de vista, né? E eu estou aqui do lado da Pajé. Qual é o seu nome no filme? Eu sou a Yara. Yara. Isso. Qual é a sua função dentro do filme? O que é que acontece no teu personagem? Eu fiz o parto da Yandara. Eu dei a vida a ela. Com o passar do livro na história e no filme, você faz esse nascimento como, na verdade, personagem que surge para fazer uma grande escalada na vida. Sim. Então, teu sentimento é muito importante, né? Sim, sim. Para mim, foi uma experiência muito, muito incrível dar vida a esse personagem tão importante no livro. Ela é descrita como uma mestre, como uma sábia. Foi uma experiência incrível. Maravilha. Quem é que está do teu lado direito aí? Essa aqui é a Yandara. Yandara, passa o microfone para ela, vamos ver. Lógico, quando você nasceu, você foi formada com várias cabeças, várias ideias, vários pensamentos, vários idiomas. Sim. Como é que é interpretar uma personagem tão versátil como essa? Qual é o teu pensamento? Eu acho que a Yandara ela não é tão simples de ser
de ser descrita, sabe? Ela, no livro é dito que ela veio com um propósito. E eu acredito que a Yandara, ela serve assim como uma inspiração, tanto para mim, acho que acredito que quem lê o livro vai ser uma inspiração para toda mulher que lê. Ela é tão forte, ela é versátil, ela tem a mente muito aberta, ela quer ganhar o mundo, sabe? E viver essa personagem, tipo assim, é despertar aquela força que eu não sabia que eu tinha dentro de mim. Ela trouxe essa força junto com ela, sabe? É de uma honra imensa. Houve momentos muito difíceis na Yandara, né? Um momento em que ela teve bem no canto, cheio de flecha em volta, aliás, pior do que isso, cheio de revólver em volta, né? E ela foi buscar na sua inteligência a solução. A inteligência, na verdade, é o quê? É uma somatória de experiências que ela viveu, ou ela já nasceu com esse dom? Eu acredito que ela já nasceu com esse dom, porque no livro, até os 17 anos dela, ela já ensinava as crianças mais jovens da aldeia, entende? Ela tinha muito conhecimento de biologia, de filosofia, da vida em si, isso com 17, 18 anos de idade. Então, quando a gente diz que a Yandara veio por um propósito, é porque realmente ela veio por um propósito. Quem está do teu lado direito? Essa daqui é a Diane. Opa, fala aí, Diane. Como é a sua participação nessa história tão bonita? Eu sou a Diane, sou rápida e inteligente. Estou sempre ao lado de Yandara, porque as minhas decisões são muito coerentes. E se você tem um problema, eu chego com a solução. Diane, quem está do seu lado direito? Do meu lado direito está a Ana Ri. Eu sou a Ana Ri, a enigmática indígena da voz doce. Estou aqui para trazer paz, calmaria. Sou uma indígena inteligente, forte e guerreira. Aqui do meu lado direito está a Cauana. Quem é Cauã? Oi, meu nome é Adriene, mas a minha personagem é a Cauana. A Cauana, ela é a guardiã dos segredos. A função dela é guardar os segredos da floresta, da aldeia e ajudar também a Yandara nas suas adversidades, né? A gente sabe que é uma floresta, a gente tem muitas lendas, muitos segredos, então ela sempre sabe de tudo. Ela é guerreira, ela é forte. Numa aldeia que tem muitas mulheres, né? Então ela é a guerreira ali que protege. Foi difícil entrar no personagem? Falando da minha experiência, eu já tenho uma bagagem ali, né, com personagens indígenas, eu acho que pelos meus traços. Então, eu já fiz outros personagens, eu já tenho, né, esse repertório, essa experiência, esse laboratório que a gente fala, né, quando a gente prepara para um novo personagem. Então, desde o princípio eu já sabia que seria um personagem muito forte, uma personagem que vem com essa energia no olhar, no pisar, no falar. E, assim, para mim não foi tão difícil e também de atuar também com essas meninas maravilhosas. Todo mundo se entregou muito, todo mundo, sabe, deu tudo de si, mesmo umas com poucas experiências ou muitas experiências. Eu acho que todo mundo se entregou muito nesse projeto e eu acho que é por isso que deu muito certo. Chega a ter algum tipo de conflito entre aquele seu comportamento cotidiano e aquele que supostamente você está representando? Chega, porque atualmente a gente está muito imerso na tecnologia e a Yandara se passa numa época diferente, né? Então a gente não tem essa tecnologia que a gente tem hoje. A gente mora na floresta mesmo, no meio do mato, então é diferente, né? A gente é pisando descalço o tempo todo, é tomando banho de rio, não é de chuveiro, então tem essas diferenças, né? Que a gente traz para a nossa personagem. E acho que sim, é isso, tem sim uma diferença. Yandara, esse personagem que acaba influenciando no teu comportamento pessoal, alterou muita coisa no teu ponto de vista? Para você, como pessoa, como atriz? Como atriz, a Yandara, eu considerei ela um personagem difícil de se interpretar. Porque foi como eu disse, às vezes nós, mulheres, a gente não sabe a força interior que a gente tem. Então a Yandara meio que fez eu puxar essa força, tipo, na marra, assim, porque eu tinha que demonstrar isso no personagem. E como pessoa, ela me ensinou tanta coisa, tipo, porque no livro, nas aldeias indígenas, tem todo um protocolo, tem toda uma tradição, e a Yandara vem e meio que quebra essas tradições, tipo, as indígenas casam muito cedo, não, vamos mudar essa história, vamos... E ela tem essa ambição de conhecer o mundo, então essa curiosidade, essa força dela, essa vontade de não ser, tipo, não seguir a tradição e mostrar que a gente está muito mais além daquilo que a gente tem,
eu acho que é de um ensinamento enorme, assim, para mim como pessoa, sabe? A pergunta vai para todas e quem quiser responder, que responda, né? A volta para o seu seio, onde nasceu, onde viveu, mudará a comunidade ou ela retorna a ser o que ela era no início da vida? Eu acho que ela volta diferente, porque ela traz outra bagagem, né? Ela sai, ela viaja, ela conhece outras culturas, ela conhece outras coisas, mas ela continua com a essência dela, né? Indígena, as raízes dela continuam muito fortes. Eu acho que ela, na verdade, ela mescla todo esse conhecimento, toda essa bagagem que ela tem, depois que ela sai, depois que ela vai se aventurar em outros lugares, com a essência dela, sempre. Indígena, forte. Maravilha. Yandara, você tinha que nascer. Yandara, você veio pra vencer. Yandara, o propósito foi por você. Yandara, quero aprender com você. Yandara, com o seu jeito de ser. Tivemos a passagem de vários personagens, mas uma personagem muito importante, né? De gerar um personagem maravilhoso que encanta o mundo e que traz uma mensagem totalmente diferenciada. Qual é o teu sentimento quanto a isso? O meu sentimento é mais de gratidão mesmo, tanto pela personagem ter ensinado tanto. Ela é uma mulher de muita força, né? Porque a Ayana, desde o momento em que ela nasceu, né, queriam matá-la, porque ela era uma cariboca, ou seja, os indígenas não aceitaram muito bem ela na aldeia, né? E aí ela foi jurada de morte, mas o próprio Tupã disse, não, ela precisa viver. E o fato da Ayana precisar viver é porque vinha em Yandara. Já tinha todo esse propósito que Tupã já tinha ordenado que aconteceria. Então a Ayana cresceu, ela também Ayana, se eu não me engano, significa flor meiga, né? Ela é uma doçura, né? Ao mesmo tempo que ela é uma mulher doce, ela também é uma mulher muito forte. E uma curiosidade é que tivemos, na verdade, assim, 2 apresentações, né? Tivemos o lançamento. Então, a Ayana cresceu, ela também Ayana, se eu não me engano, significa flor meiga, né? Ela é uma doçura, né? Ao mesmo tempo que ela é uma mulher doce, ela também é uma mulher muito forte. E uma curiosidade é que tivemos, na verdade, assim, 2 apresentações, né? Tivemos o lançamento do livro e o filme. Então, no lançamento do livro, que era quando nós íamos interpretar as personagens, para mostrar para as pessoas que iam comprar pelo menos um pouco daquelas personagens, eu fiquei sem voz. Porque durante os ensaios ela gritava tanto no parto, tanto, que eu acabei ficando sem voz. E aí, quando foram os 2 ensaios antes, eles falaram, não grita, só faz ela para poder no dia você ter voz. Chegou no dia, eu não tinha tanta voz. Então, eu tirei uma voz, não sei de onde. E era grossa, era uma voz muito grossa, uma voz de guerreira mesmo. Tipo, eu tô tendo um bebê aqui no meio da floresta, me ajuda, mas eu também sou uma mulher muito forte e eu tô tendo um bebê aqui. E quando foi pro filme, eu tive um pouco dessa dificuldade, porque minha voz já estava normal e eu não conseguia alcançar aquilo que eu tinha alcançado. Então, acho que foi a cena que mais demorou e foi uma cena muito exaustiva, né? A minha visão ficou totalmente preta, eu já estava quase desmaiando, tipo, meu Deus, eu preciso interpretar bem. Tanto que o Sebastião até brincou, ele falou, tu é ruim de parir, né? Tu é ruim de parir, tu não consegue ter um filho direito. Tipo, brincando comigo, claro, mas eles estavam ali o tempo todo incentivando e o elenco também a gente conseguiu se conectar de uma maneira que eu nunca pensei, eu e as meninas, a gente nunca tinha se visto na vida, né? A não ser a Cristal, que interpreta a Pajé. E o fato é que a gente conseguiu ficar tão junta para interpretar esses personagens, eu acho que foi o que fez o nosso trabalho ser o que ele é. O que muda no teu comportamento diário e cotidiano como atriz, como pessoa, interpretar um personagem como esse?
Na verdade, mudou muitas coisas, né? Do fato de... Até mesmo a vida de Ayana, a gente pensa assim, que a gente reclama às vezes por tão pouco, né? E eu estava vendo como foi a vida dela, não foi fácil. E mesmo assim, ela continuou sendo uma mulher doce, e também uma mulher muito forte. Então, isso de fato me ajudou até a ser uma pessoa que encara melhor os desafios de frente. Pajé! Me ajude! Essa criança precisa nascer! Essa criança vai nascer! A vida de ator é assim meio forte mesmo, porque você consegue interpretar vários personagens, mas alguns deles têm influência no seu dia a dia, no seu cotidiano. É aquilo que você assimila e gosta mais. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo. Na volta do intervalo a gente continua conversando sobre a obra. Pode ser? Volte já. E a viagem continua, vamos conhecendo mais esse personagem um pouco mais profundamente. E agora a Luana vai falar comigo sobre esse envolvimento dela nesse processo como um todo. O que é que te levou a entrar no processo, Luana? Então, Dudu, eu conheci o Sebastião, né, como psicólogo, como psicodramático, né, como um filósofo, e fui descobrindo que ele é um grande escritor. Então, a gente se envolveu, a gente quis... Quando eu comecei a ler a primeira obra de Sebastião, que é a Filosofia do Meu Existir, ele já trouxe para a gente uma magia do que é a vida, né? Os 5 pilares que ele fala na Filosofia do Meu Existir, nós precisamos aqui reconhecer, conhecer e vivenciar. E quando ele me falou da obra da Plenitude de Andara, eu falei, aí pronto, a paixão foi impagável, assim, foi algo que eu visualizei quando ele estava falando, porque ele escreveu o livro em tempo recorde. Eu não sabia que escritores conseguiam fazer livros em 6 meses. Não, é ótimo. Menos, não foi, Jaque? Eu só estou há 10 anos, quando consigo concluir, então me conta. Já me humilhou, ele já me humilhou. Então, desculpa, Dudu, porque foi uma humilhação geral. Para todos os escritores que eu conheço, que eu falo essa marca, esse marco, né, de 6 meses, uma pessoa conseguir fazer um livro dessa qualidade, com essa literatura, não consigo entender. Eu falei, gente, é um gênio. Somos todos índios, não importa a tribo, que inserido você foi. Somos todos índios, não importa a tribo, que inserido você foi. Guaxupeia, Nomami, Saterê, Caiapó, Guarani, Guajajara, Machacali, Macuxi, Pataxó, Cainga, Quiterene, Caetés, Carijós, Caraíba, Imoré, Tupiniquim, Xingu, Saterê, Maué, Potiguara, Ticuna, Chavante, Chitaça, Marauara e Carajás. Luana, significa então que são 2 paixões, pelo trabalho, mas acima de tudo pela obra. Pela obra. Sou apaixonada pela Plenitude de Andara. Convido todos a ler essa obra literária que vai do nosso originário. Ela vem lá dos nossos povos indígenas, trazendo aqui a plenitude de uma mulher que buscou na sua cultura, na sua religiosidade feminina, sabe, Dudu? Ela trouxe aquela originalidade que a gente tem, ela não perdeu a sua originalidade, podendo levar isso para o mundo inteiro. É uma obra linda, convido todos a conhecer essa obra magnífica do Sebastião Nascimento. Jaqueline, ele é daquele camarada que leva para a cama, para o quarto, para a rua, para o trabalho, a obra o tempo todo? Ou tu consegue desvincular a obra em algum momento desse seu marido que fez uma obra maravilhosa? Olha, conviver com o Sebastião é desafiador às vezes, é encantador, porque é um cérebro que a gente que convive, a Luana que trabalha com a gente, eu adoro ela por perto porque ela espera, Sebastião, vamos pisar no freio um pouquinho, porque esse ritmo dele de escrever às vezes é um ritmo da vida também. E muito conhecimento. Aí quando a gente fui vivendo junto, ele escrevendo o livro, ele chamava, amor, vem cá.
e ia ler algum capítulo que ele tinha escrevido, eu terminava assim, mas tu escreveu isso agora? Tu acabou de sentar. Então, muito rápido, muito bem amarrado e sem perder o raciocínio. E o que eu acho mais interessante no jeito dele de escrever é porque quando ele mergulha na escrita, ele começa a sonhar com o que ele está escrevendo. E ele acorda super, com aquilo tudo na cabeça, tudo muito pronto, e bem de manhãzinho, por volta das 5 da manhã, uma xicrinha de café. E ali ele produz incrivelmente. Então, viver com Sebastião é viver com mais do que isso, mais do que com a plenitude É dividir de Andara, a obra em ouvir. é a filosofia do meu existir, é mais 2 livros que ele já está terminando, é o psicólogo, é o marido, é o sexólogo. Daí a gente está sempre fazendo essa caminhada junto com ele. Por que as pessoas devem comprar esse livro e por que as pessoas devem assistir esse filme? Qual é o que é que você, tão próximo dele, pode dizer para quem está em casa? Para as mulheres, é uma obra muito voltada para a essência feminina. Para os homens, eles precisam ler também, para começar a olhar a mulher com a essência dela. Porque, sim, nós mulheres temos esse lado mais emocional, mas temos um lado muito inteligente, temos um lado muito forte. A gente não tem uma força física como o homem, mas a gente tem uma força interna, a gente dá a luz a uma criança, né? Então, eu acho que é uma obra que... Você cria um ser humano. Exatamente, que precisa ser lida e trazer para a vida esse olhar do que é o ser humano. Então, a Yandara, ela vem para inspirar a força humana que nós temos, o poder que nós temos, a missão que nós temos. E o Sebastião, ele fala, por que ele escolheu falar de uma indígena como principal? Porque ele quer mostrar que, indiferente de onde você está, tu tem um poder que você pode se apropriar dele. Tu tem uma força que é sua, que você precisa conectar com ela. Então, ler o livro é trazer esse amadurecimento para a vida. Não é só viajar no drama, mas é aprender com aquela história ali também. A gente vai ver logo a seguir, daqui a pouquinho, qual é a ligação entre a primeira obra que ele fez e essa segunda obra. A terceira e a quarta vai ser uma continuidade? Ele vai falar já para a gente. A ligação do que você está escrevendo, do primeiro, segundo, futuro, terceiro e quarto. Ou são coisas separadas que se juntam de alguma forma? Quando eu escrevi o primeiro livro, que eu falei lá, os 5 pilares da existência, sexo, religião, filosofia, medicina, psicologia. Segue essa cronologia. Então, esse terceiro livro, que eu estou já fazendo a correção, está teoricamente pronto, o título é Do Nascimento à Eternidade. Porque, na minha percepção, nós não estamos aqui por um acaso. Então, eu creio, acredito que é como se nós estivéssemos aqui vivendo apenas um período de estágio para nos tornar uma pessoa melhor, para a gente passar para o próximo estágio. Então, quando eu escrevo lá sobre esse livro do Nascimento à Eternidade, eu vou fazer um parâmetro de todas as religiões, as principais religiões, para as pessoas entenderem e chegar a uma conclusão. Ele é um livro bem reflexivo e vai ser um livro realmente muito questionador, né? Porque essa questão de religião, ela é, entre aspas, muito polêmica, mas em contrapartida, quando ele vai chegando para o final, as pessoas vão conseguindo entender o que eu estou querendo trazer naquele livro. Então, esse livro, na verdade, do Nascimento à Eternidade, foi um período em que eu falei assim, vou dar uma descansada, então eu vou escrever esse livro para eu iniciar o outro. O outro, que eu já iniciei a escrever também, é um romance-drama, né? Me Chamem de Alexandrita, é a história de um brasileiro garimpeiro com uma russa. Então, era um garimpeiro e uma professora. Então, o que ocorre nesse romance? Ele não é uma continuação. Então, o Yandara, eu deixei um espaço ali, porque eu vou ver realmente o que vai acontecer com relação ao filme, né? E já está quase pronto, teoricamente. Nós não temos ainda uma data certa para lançar o filme, mas ele já está quase pronto. Esse primeiro amostra aí de 10 minutos. Então, a depender do que vai acontecer, que eu vou saber se vai ter uma segunda tiragem do Yandara ou não.
onde é que as pessoas podem achar o livro e o filme? Como é que as pessoas podem acessar? O livro ele está disponível no Amazon, né, no Submarino, no Shoptime também. E aqui em Manaus nós temos ele na Clínica Santa Lourdes, no Dom Pedro, né? Então, para as pessoas que estiverem interessadas, eu vou entrar em contato no telefone 929-8275-7161. Esse é o contato para quem quer adquirir um exemplar. Uma coisa interessante é que para os leitores da Amazônia, a editora ela conseguiu um valor melhor para os livros, né? Maravilha. Então ele está nas plataformas de venda, ele está por R$110 e para os amazonenses ele está por R$89. Vale a pena você comprar e adquirir. Para encerrar a entrevista, eu vou fazer uma pergunta que é longa, mas que ele vai ter que resumir em rápidas palavras, porque o tempo está curto. Amor tem a ver com sexo, sexo tem a ver com amor? São coisas diferentes e juntas. É possível amar sem sexo ou é preciso com o sexo amar? Eu acredito que essa questão de amor, dentro do que eu escrevo, ele vem primeiro o apego, atenção, cuidado, encantamento e o sexo. Quando chega essa cronologia na relação, então o sexo está junto com o amor. Mas quando a relação começa, teoricamente, já com o sexo, ele pode por essas outras etapas e ficar condicionado ao sexo. Então, sexo e amor podem ser juntos e separados. Em outras palavras, ele ficou no muro e disse para mim, vai ler meu livro, para ver se vai entender isso. Obrigado, Sebastião. Saúde para ti. Um abraço. Olha, estas e muitas histórias você sempre vai encontrar aqui no amazonsat.com. Por hoje é só, mas amanhã tem mais.